Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos. Que bênção podermos, nesse dia de Natal, estarmos aqui reunidos para juntos adorarmos o nosso Deus, glorificarmos o nosso Cristo. Convido você a, nesse momento, fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus e pedir a bênção de Deus, essa bênção tão necessária. Querido Pai, te louvamos mais uma vez nesse dia. E nesse dia, especialmente, somos-te gratos pela salvação que nos deste através de Jesus Cristo, o seu Filho. Não que outros dias não somos gratos, porque em cada dia que existimos, queremos reconhecer nossa gratidão, queremos reconhecer o seu amor, aquilo que o Senhor fez por nós. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Mas estamos aqui, Senhor, e queremos ser bons adoradores. Ensina-nos, Senhor, a como expressarmos nossa gratidão de uma forma que lhe agrade, de uma forma sincera, verdadeira. Trabalha em nossos corações, Senhor, e faz-nos entender a grandeza da tua salvação. Abençoa-nos neste momento de comunhão. É a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu hoje estou aqui transmitindo esse devocional diretamente da casa do meu filho, da minha nora, e que bom podermos estar juntos mais uma vez nesse dia. E pensando, irmãos, nesse dia, eu gostaria que juntos abríssemos a palavra de Deus para o livro de Mateus, capítulo de número 2, versos de número 7 a 8. Mateus, capítulo de número 2, versos de número 7 e 8. Diz-nos assim a palavra de Deus. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Adorar a Jesus. Eu creio que a adoração tem sido uma expressão comum nos lábios de homens e mulheres religiosos. É reconhecido e justo que Deus deve ser adorado, reverenciado, aclamado. Que Cristo, nesse momento, seja adorado. O tema Natal anima as pessoas a se unirem para adorar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para trazer salvação ao homem. Que bênção para nós que entendemos, que reconhecemos a grandeza da salvação que o Senhor nos ofertou. Mas uma pergunta:
Será que estamos verdadeiramente adorando a Jesus? Será que estamos, nesse Natal, prestando um merecido culto ao Salvador? Jesus Cristo, sua obra, seus ensinos estão verdadeiramente sendo reconhecidos? A celebração que muitas vezes assistimos na TV, vemos nas ruas, conhecemos dos lares, infelizmente não nos mostram isso. Quando lemos o texto de Mateus, ele relata a fala de Herodes. Herodes tinha em seus lábios a palavra adoração. Ele disse aos magos do Oriente que quando eles soubessem acerca de Jesus Cristo, que o contasse, porque ele queria também adorá-lo. Mas nós sabemos, pelo relato completo da história, que verdadeiramente não existia em seu coração esta intenção. O seu desejo em conhecer Jesus não era para adorá-lo, era uma forma de proteger seus interesses pessoais, eliminar aqueles que ele entendia seriam seus opositores. Muitos dos nossos dias falam em adoração, porém seus corações estão longe de Deus, longe de Cristo. Mateus capítulo 15, versículo de número 8, Jesus, fazendo o exame dos corações daqueles que estavam diante dele em seus dias, disse, Mateus 15, 8, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Através desse texto, nós percebemos que existe uma verdadeira adoração. Há uma adoração que é reconhecida por Deus, recebida por Deus, aceita por Deus. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é amor. E Ele espera que nossa adoração se identifique com o seu caráter, com aquilo que Ele realmente é. Quando os magos do Oriente lhe presentearam, cada presente se identificou com aquilo que Jesus Cristo era. É muito importante que nesse Natal nossa adoração se identifique com aquilo que realmente Jesus Cristo é, para que este versículo não seja a verdade da nossa adoração. Por isso, gostaria de falar sobre 3 coisas que devem estar presentes na nossa adoração para que ela possa ser aceita por Deus. E falarei de 3 de uma forma resumida. Certamente, a Bíblia nos fala sobre muitos outros valores que precisamos trazer à nossa adoração. Mas vamos pensar em alguns deles, e mais precisamente
3 deles. Primeiramente, a adoração, segundo a palavra de Deus, deve ser em espírito e em verdade. Em João capítulo 4, versículo de número 23, João capítulo 4, versículo de número 23, nos diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nossa adoração deve proceder de um coração sincero, porém com um conteúdo bíblico. Quando nós praticamos o presentear no Natal, nós procuramos saber aquilo que as pessoas gostam, que se identificam com ela para presenteá-las. Nossa maior alegria não está no presente que vamos dar, mas na receptividade que ele vai ter pela pessoa presenteada. Que tristeza, mesmo quando envolvemos muitos recursos naquilo que ofertamos, que tristeza é a nossa quando aquilo não agrada a pessoa. Esta preocupação que temos de presentear uma pessoa com aquilo que lhe agrada deveria também acompanhar a nossa adoração. Quando estamos adorando a Jesus Cristo, deveríamos considerar na nossa adoração se aquilo que estamos fazendo agrada a Ele. Nossa adoração deve ser sincera, mas também ela deve ser bíblica. Nós precisamos, ao presentear uma pessoa de uma forma que venha lhe agradar, conhecer essa pessoa. Se nós não conhecemos a pessoa, corremos o risco de não agradá-la. A Bíblia revela quem é Deus, revela o coração de Deus, revela aquilo que lhe agrada e revela também aquilo que não lhe agrada. Por isso, se você quer adorar o Senhor, leia a palavra de Deus e aprenda com ela quem é Deus e como agradá-lo. Nossa adoração também, a segunda coisa importante que devemos considerar é que ela deve ser em santidade. O salmista, no capítulo 24, versos de número 3 e 4, Salmo, capítulo 24, versos 3 e 4, nos diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Nossa adoração deve estar envolvida em um ambiente de pureza, integridade e retidão. Nós bem sabemos que o propósito da vinda de Jesus Cristo a este mundo foi de criar condições para que possamos estar diante desse Deus. Nós sabemos que o homem impuro está desqualificado para ser um adorador.
Então, não basta ter um comportamento, um cerimonial, de acordo com a palavra de Deus. Temos que ser também uma pessoa que agrada a Deus. Não só os nossos atos devem agradar a Deus, mas também quem nós somos. Então, a adoração exige que o adorador seja resultado da obra redentora de Cristo. Deus merece e quer ser adorado, mas antes de adorá-lo, nós precisamos ser restaurados como adoradores. Devemos dar aquilo que o Senhor gosta, o que lhe agrada, mas precisamos também ser a pessoa que lhe agrada. Então, a verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade, mas também em santidade. Quando nós olhamos para Levíticos, capítulo de número 10 e verso de número 1. Levíticos, capítulo de número 10 e verso de número 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Nós temos que ter muito cuidado, porque podemos ter boa intenção, mas talvez usamos elementos que não se identificam com Deus na nossa adoração. E por último, eu gostaria de vos falar sobre a terceira e muito importante consideração que devemos ter quando queremos adorar o Senhor. Quando nós lemos Mateus capítulo 2, versos 7 e 8, e recordando a leitura, lá estava escrito assim: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Uma das coisas importantes que devemos considerar na nossa adoração é se realmente reconhecemos Deus, Jesus, como Senhor da nossa vida. Deus é Senhor. Deus é Deus. Merece ser adorado. Mas ele só pode e só será adorado por aqueles que o reconhecem como Senhor de suas vidas. E ter Deus como Senhor de nossas vidas significa que nós seguimos os seus passos, que nós nos submetemos aos seus ensinos, que nós obedecemos a sua palavra. Como adorarmos a Deus, que é Senhor, não sendo Ele Senhor de nossas vidas? É incoerente, no mínimo. Por isso, além de adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, além da necessidade de adorá-lo em santidade, nossa adoração deve testemunhar que Ele é Senhor na nossa vida. E não só a nossa adoração deve testemunhar isso,
mas a nossa vida deve ser um testemunho desta verdade. Herodes teve um final muito triste, que revelou a verdade que existia em seu coração. Na verdade, ele queria ser adorado e não adorar a Deus. Corremos o risco de estarmos procurando ser adorado e não adorar a Deus nesse Natal. Quantas pessoas estão tristes porque não tiveram a ceia ideal, não receberam um presente que lhe agradou. Mas será que o Senhor está alegre com os nossos presentes, com a nossa adoração? O meu desejo nesta manhã é que nós possamos rever a forma, o conteúdo da nossa adoração. Porque quando presenteamos alguém, o nosso maior desejo, a nossa realização é quando a pessoa se agrada daquilo que lhe damos. Devemos nos preocupar nesta manhã e buscarmos o conhecimento na palavra de Deus para sabermos se aquilo que estamos fazendo está agradando o Senhor. O nosso Deus, neste quesito, é previsível. Ele não oculta aquilo que lhe dá prazer. Ele não esconde os seus gostos. E ele não tem problema com rotina. Os seus sentimentos estão baseados na verdade. E aquilo que é verdadeiro e certo sempre vai lhe agradar. Não nos preocupemos em oferecer, em presentear algo ao Senhor repetido. Essa preocupação nós temos quando presenteamos alguém, se ele já tem aquilo que nós vamos dar. Esta preocupação não precisamos ter com Deus, porque, na verdade, Ele até quer algo que seja repetido, ou seja, que se identifica com aquilo que Ele já é e tem sido em todos os tempos. Adoremos a Deus, Ele merece nossa adoração, mas adoremos o Senhor em espírito, em verdade, em santidade, e reconhecendo Ele como Senhor das nossas vidas. Que Deus possa abençoar, meu irmão, a sua vida, seu coração, e que hoje possamos, na verdade, ser verdadeiros adoradores aos olhos do Senhor, porque é isto que realmente eu e você queremos. Amém? Bênção foi ter você nesta manhã, e amanhã estaremos aqui de volta para mais uma vez termos esse tempo de comunhão com a palavra de Deus. Que os ensinos da Bíblia, da palavra de Deus, tenha realmente encontrado guarida em seu coração. Um bom dia, Feliz Natal, e vamos celebrar, vamos adorar o nome do nosso Deus. Ele merece. Um abraço para todos vocês. Até amanhã.